Olá, eu sou Viviane Machado, sou médica reumatologista e hoje eu vou conversar um pouco sobre uma doença conhecida como lúpus eritematoso ou apenas lúpus. Essa é uma doença ainda pouco conhecida da maioria da população e por isso a necessidade de conscientização cada vez maior das pessoas trazendo informações sobre como essa doença pode ocorrer e alertando para os primeiros sinais e sintomas. O lúpus ela é uma doença de caráter autoimune, ou seja, nessa condição o organismo ele adquire uma propriedade de inflamar órgãos e tecidos saudáveis, principalmente pela produção de autoanticorpos. Nós não sabemos ainda o que causa o lúpus, mas já está bem estabelecido que há uma interação entre predisposição genética e fatores ambientais, que pode ser desde exposição à irradiação solar, alterações hormonais, exposição a agentes infecciosos, a medicamentos que sirvam como gatilho para dar o início a esse processo de autoimunidade. São muitos os sinais e sintomas da doença, mas a gente pode listar alguns principais que vão servir como alerta. Entre eles, o principal é o acometimento cutâneo, com aparecimento de manchas na pele. Essas manchas elas são mais intensas com a exposição solar, o que chamamos de fotossensibilidade, mas existe também um espectro muito grande da doença, a depender de qual órgão está sendo acometido. Dentre sintomas inespecíficos, nós temos queda do estado geral, fadiga, febre, queda de cabelo, aftas na boca, artrite, que pode ser a inflamação das articulações, com sintomas de dor, sinais de calor, de edema local, e também sintomas a depender de órgãos internos, como por exemplo o acometimento renal, que pode levar a uma disfunção dos rins e produção de urina. Isso pode ocorrer em algum grau em até 50% a 60% dos pacientes e nos casos graves evoluir com necessidade de diálise. A gente pode também ter quadros de alterações nas células sanguíneas, provocando anemia, baixa dos leucócitos, que são as células de defesa, baixas de plaquetas com tendência a sangramento e também, em alguns casos, associação com fatores de trombose na síndrome antifosfolípide, que pode provocar, além de tromboses, quadros de perda fetal recorrente. Outros sintomas muito comuns são o acometimento das serosas, que são membranas que recobrem alguns órgãos, como por exemplo a serosa do pulmão, que nesse caso nós chamamos de pleurite, ou a serosa do coração, que nesse caso nós chamamos de pericardite. Quando há muita inflamação, pode ter um aumento do líquido dessa região, provocando derrames cavitários. Além disso, como eu falei, o lúpus ele não está restrito a nenhum órgão. Nós podemos ter acometimento do sistema nervoso central e periférico, acometimento do coração, do sistema gastrointestinal e, a depender da gravidade, se não tratado corretamente, essa inflamação ela pode provocar danos definitivos para o paciente e, em alguns casos, quadros graves com risco de morte. Por isso, quanto mais cedo suspeita do lúpus e a instituição do tratamento precoce, nós conseguimos reverter a maioria dos casos e ter uma vida com qualidade de vida normal. É muito importante saber que o lúpus pode acometer qualquer pessoa em qualquer faixa etária, desde crianças a idosos, homens e mulheres, mas a maioria dos pacientes ainda são mulheres na idade fértil. O diagnóstico ele depende muito de uma associação do quadro clínico, em que o médico ele vai avaliar esses sinais e sintomas, alterações de exames complementares de laboratório, de imagem, e com isso também afastar outros diagnósticos diferenciais que podem mimetizar o lúpus. Quando o diagnóstico é estabelecido, é importante que o acompanhamento ele seja feito com o médico reumatologista e seja instituído um tratamento, porque ainda não temos a cura da doença, mas temos a remissão, que é quando a gente consegue um controle adequado da inflamação e com isso evitar a progressão da doença.
O lúpus é uma doença que ainda é envolta por muitos mitos, muitos preconceitos, e por isso a necessidade da gente esclarecer cada vez mais sobre a doença, dizer que não é uma doença de caráter infeccioso, não é um câncer, mas sim uma doença do próprio sistema imunológico. E para tratá-la, a gente precisa usar medicamentos que vão exatamente diminuir esse processo inflamatório através de medicações imunossupressoras e imunomoduladoras. O tratamento depende muito do estágio da doença, mas a gente pode lançar mão, em alguns casos, de corticoterapia, em que vão ser utilizadas doses leves a altas, a depender de qual o acometimento, e principalmente na fase aguda da doença, uma fase que a gente chama de indução de tratamento, há tratamentos imunomoduladores e imunossupressores. A maioria dos pacientes com lúpus, eles vão precisar do uso da hidroxicloroquina, que é uma medicação que já sabe-se que consegue diminuir muito a morbimortalidade desses pacientes, e em alguns casos medicações imunossupressoras para poupar corticoides. Além disso, a gente precisa que todos os pacientes com lúpus usem filtro solar, porque a irradiação pode ser um gatilho para a reativação dos sintomas, e que tenha também acompanhamento com especialistas de outras áreas, a depender de qual órgão a gente tem acometimento, e sempre que possível um acompanhamento também psicológico, com fisioterapia, terapia ocupacional e nutricionista também. Eu espero que essas informações tenham ajudado vocês a entender um pouco mais dessa doença. Juntos a gente vai conseguir cada vez mais trazer uma conscientização da população e um acesso para o médico especialista e para o tratamento adequado. Obrigada pelo convite.